Pensando Católico, para refletir, orar e aprender. Aqui é Lúcia Queiroz e o assunto de hoje é o Sínodo, Preparação 2021-2023. A palavra sínodo, palavra grega, quer dizer caminhar juntos. É uma palavra antiga e venerada na tradição da Igreja, cujo significado recorda os conteúdos mais profundos da revelação e indica o caminho que os membros do povo de Deus percorrem juntos. Remete, portanto, para o Senhor Jesus Cristo, que se apresenta a si mesmo como o caminho, a verdade e a vida, e para o fato dos cristãos, seguindo Jesus, serem chamados nas origens os discípulos do caminho. A sinodalidade designa, antes de mais, o estilo peculiar que qualifica a vida e a missão da Igreja, exprimindo a sua natureza como povo de Deus que caminha conjunto e se reúne em assembleia convocada pelo Senhor Jesus na força do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. A palavra sínodo vem da junção de dois termos gregos, sínodo, reunião do conselho, e odos, caminho. Sinodalidade, portanto, é uma maneira de acreditar que o caminho depende do entendimento conjunto, que as decisões não devem ser impostas por uma autoridade, mas precisam brotar das bases. A discussão dos caminhos a percorrer deve ter como princípio a escuta do povo de Deus. A 16ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos vai decorrer até outubro de 2023, precedido por um processo inédito de consulta e de forma descentralizada pela primeira vez com assembleias diocesanas e continentais. Ao convocar esse sínodo, o Papa convida toda a Igreja a refletir um tema que é decisivo para a sua vida e missão. O caminho da solidariedade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milênio. Os diversos membros da Igreja poderão aprender com as experiências e perspectivas uns dos outros, guiados pelo Espírito Santo, iluminados pela Palavra de Deus e unidos em oração. Seremos capazes de discernir os processos para procurar a vontade de Deus e dar seguimento aos caminhos aos quais Deus nos chama, rumo a uma comunhão mais profunda, uma participação mais plena e uma maior abertura ao cumprimento de nossa missão no mundo. O Papa inaugurou essa proposta em 2021 no Vaticano e na sessão de abertura do processo sinodal 2021 a 2023 pediu uma igreja diferente, que supere visões verticalizadas, distorcidas e parciais, com mais abertura e diálogo. O Papa pede uma igreja diferente, mais aberta e dialogante. O Papa Francisco apresentou 3 palavras-chave para o sínodo: comunhão, participação e missão. Francisco defendeu a mudança estrutural para uma igreja sinodal, com um lugar aberto onde todos se sintam em casa e possam participar. Não nos distanciando muito historicamente, o sínodo reuniu os bispos que não tinham como eixo principal a escuta dos leigos, do povo de Deus, e assim, apesar de representativa, as ideias discutidas e as metas alcançadas, às vezes, tinham apenas a visão depreendida do bispo da diocese que o mesmo representava. Nessa proposta, o Papa Francisco, os bispos, terão que montar junto com as dioceses documentos que surgem do fruto das discussões efetivas junto ao povo. Esse sínodo poderá vir a ser a maior consulta democrática da história da Igreja e poderá mudar significativa os rumos da instituição. O sínodo oferece-nos a oportunidade de nos tornarmos uma igreja da escuta, uma igreja da proximidade, que estabeleça não só por palavras, mas com a presença maiores laços de amizade com a sociedade e com o mundo. O Papa, quando discursou na abertura do sínodo, destacou a importância da diversidade de procedência dos participantes e convidou a todos e cada um a buscar o real discernimento sobre o tempo atual, assim como tornar a Igreja mais solidárias com os cansaços e anseios da humanidade.
Ele propõe que as discussões sobre o sínodo passem sempre por essas 3 palavras, que são comunhão, participação e missão. E insiste que deve haver uma verdadeira participação de todos os batizados. Todos somos chamados a participar na vida da igreja e na sua missão. Se falta uma participação real de todo o povo de Deus, os discursos sobre comunhão arriscam-se a não passar de falsas intenções. O Papa falou do sínodo como uma grande oportunidade para a conversão pastoral em chave missionária e também ecumênica, mas admitiu que também existem riscos, pedindo que este não seja um acontecimento de fachada ou uma espécie de grupo de estudo. Reforçou que o sínodo não é um parlamento, um inquérito de opinião. O sínodo é um momento eclesial. O protagonista do sínodo é o Espírito Santo. Apelou ainda para a busca da superação do imobilismo, que levaria a aceitar soluções velhas para problemas novos. É importante que o caminho sinodal seja verdadeiramente tal que seja um processo em desenvolvimento, envolva em diferentes fases e, a partir da base, as igrejas locais, um trabalho apaixonado e encarnado, que imprima um estilo de comunhão e participação orientado para a missão. O futuro da Igreja Católica, mais especificamente em sua forma de atuação junto aos fiéis do mundo inteiro, será marcado pelos resultados de um processo que inicia de forma local. O Sínodo 21-23, convocado pelo Papa Francisco, está sendo considerada a maior atividade realizada pela instituição desde o Concílio Vaticano II, que ocorreu no início da década de 1960 e promoveu transformações na forma de atuação da Igreja. Pela primeira vez, o processo sinodal será realizado de forma ampla, com espaços de reflexão, debates abertos a toda a comunidade católica, a partir de atividades que já começaram, e terá certamente grande importância histórica. Estamos na fase diocesana, e ela tem tudo para ser um momento muito bonito, oportunidade para ouvir as pastorais, os movimentos, os vários segmentos que fazem parte de nossa sociedade. Todos terão o direito de se manifestar. As etapas do processo local, que resultará em uma síntese entregue à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e os de todo o mundo, acontece até dia 25 de março deste ano. Já tivemos outros sínodos recentes, mais pontuais, voltados a determinadas realidades em continentes como a África ou o sínodo da Amazônia, por exemplo. De âmbito universal, este é o primeiro. As pessoas poderão opinar e se manifestar, observando a igreja que queremos para o futuro, por onde queremos caminhar. Isto é importante, porque as pessoas gostariam de se manifestar, mas nem sempre têm oportunidade. Serão ouvidas realidades distintas, mas tendo o princípio da comunhão, colaborando para a caminhada da igreja. O foco será como vivemos a direção de nossa fé na realidade de hoje. As mudanças que acontecem nas famílias, mudanças da sociedade como um todo. Não é que o homem de hoje não tem espaço para o espiritual, pelo contrário, tem uma sede muito grande. Mas o que é ser católico no mundo de hoje? O que significa fazer parte de uma comunidade de fé? São questionamentos que estão no coração de muitas pessoas e esperamos que o Sínodo nos traga essas respostas. Por conseguinte, todos os batizados devem se comprometer com este momento único do povo de Deus, que manifesta e realiza concretamente o ser comunhão no caminhar junto, no reunir-se em assembleia, no participar ativamente de todos os seus membros na sua missão evangelizadora. A Igreja de Deus é convocada em sínodo. Vamos encerrando mais este momento, nos articulando para a reflexão e a participação da ideia central desse sínodo, que é a busca de encontrarmos o caminho da Igreja, tendo como base as 3 palavras-chave que são comunhão, participação e missão. E este é o momento de apontarmos a Igreja que queremos, como construiremos em harmonia um ambiente de tradição e modernidade, de solidariedade e de transformação. Momento histórico onde não queremos a sobreposição de ideias, mas a conciliação das realidades universais da Igreja. Terminaremos hoje na certeza que todos são convidados a viver a fé
e a contribuir com as transformações necessárias. Se informe em sua paróquia e também participe da elaboração desse tão esperado momento. As demandas são grandes e o nosso falar necessário. Neste momento, com o coração cheio do Espírito Santo, vamos rezar juntos a oração pelo Sínodo, que nós possamos expor nossas ideias, trazer à luz nossos pensamentos e que possamos contribuir para uma igreja participativa, inclusiva, acolhedora, onde caminhar juntos, atendendo a todas as necessidades e demandas do povo de Deus na atualidade, consiga transformar a sociedade em um lugar melhor, onde o amor seja a essência, a justiça, a busca constante e o respeito à nossa premissa maior. Rezemos juntos. Oração pelo Sínodo. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assisti-nos, descei aos nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais que a justiça seja lesada por nós pecadores, que a ignorância nos desvie do caminho, nem a simpatia humana nos torne parciais, para que sejamos em vós e nunca nos separemos da verdade. Nós vos pedimos, a vós que sempre e em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Encerramos assim o Pensando Católico, alguns momentos especiais para refletir, orar e aprender sobre nossa igreja. Se você gostou, marque um joinha e até o próximo Pensando Católico.